Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. A Despedida. Vou resumir um pouco a minha história para contextualizar. Eu fui criada desde os meus 10 anos pelos meus avós. A minha avó era religiosa e meu avô nem tanto. Segui por um tempo uma religião, mas hoje me encontro afastada. Quando eu tinha 18 anos, eu trabalhei em um fast food, local onde conheci meu esposo, que vou chamá-lo aqui de TC. Ele não fazia parte da nossa religião, mas meus avós gostaram muito dele. Começamos a namorar pouco tempo depois de eu já ter saído desse emprego, com 19 anos. Quando eu estava com quase um ano de namoro, o meu avô faleceu. E aos meus 27 anos, exatamente no dia 10/2/2022, a minha avó também faleceu. Pois bem, exatamente um mês depois que minha avó faleceu, tive um sonho que me deixa muito triste quando me lembro. O sonho foi tão lúcido que não percebi que estava sonhando. Por incrível que pareça, sempre sei quando estou sonhando, pois não consigo dormir uma noite inteira sem interrupção devido a uma ansiedade extrema que tenho. No meu sonho, eu acordava de um sonho e ouvia a voz dos meus avós conversando. Observei meu quarto e vi que a arrumação era de quando eu estava com meus 17 anos. Fui correndo para o quarto deles, os encarei por um tempo e os abracei chorando. Brincando, a minha avó soltou um: "Olha, eu não tenho dinheiro." Nós não tínhamos o hábito de ficar demonstrando afeto assim do nada. Aí falei para ela que havia tido um sonho estranho, em que parecia que eu tinha vivido 10 anos em uma noite, que até tinha acordado cansada. Aí comecei a detalhar minha vida no sonho. Contei que quando fazia 18 anos tinha arranjado emprego e que conhecia uma pessoa no serviço, mas eu não lembrava o nome dele. Sim, eu não lembrei o nome do meu esposo no sonho. Aí eu falei que meu avô havia falecido. Ele, que até então estava calado, soltou um: "Só fala besteira essa menina." Falei que as coisas desde então começaram a desandar. Estourava uma pandemia, a minha tia e minha avó foram morar em outra cidade, que um ano depois ela faleceu. Eu cheguei a chorar de novo. A minha avó deu um sorriso e falou: "Está tudo bem." Falei que tinha sido muito estranho, que parecia muito real. Aí, quando parei de falar do meu sonho, passei minha atenção para a televisão do quarto dela, que até então eu não tinha dado a mínima. Quando do nada a minha avó fala: "E como está o TC?" Eu olhei para a cara dela e perguntei como ela sabia aquele nome se, em nenhum momento, eu havia mencionado. Então ela soltou uma risadinha e disse: "Está tudo bem, mande um abraço para o TC. Ele é um menino de ouro." Foi quando percebi que estava sonhando, e acordei chorando, tanto que quando cheguei no serviço eu nem conseguia trabalhar direito. Lá eu tenho uma amiga que considero como uma mãe. Falei para ela do sonho e não conseguia parar de chorar. Ela disse que a minha avó veio se despedir e mostrar que estava bem, que eu não precisava chorar. Mas, sinceramente, eu preferia nem ter tido aquele sonho, até porque estava doendo muito. E sabe, escrevendo o relato, vejo que ainda dói. Meu nome é Yara, sou do interior de São Paulo e, como prometido, estou aqui para relatar algumas situações muito assustadoras que aconteceram comigo na minha infância, na adolescência e na vida adulta também. O último acontecimento sinistro foi em 2016, que eu já enviei por áudio aqui para o podcast. Foi a paralisia do sono, ou não. Após isso, me fechei para o mundo espiritual através de orações, rituais e muita terapia. E não vivenciei mais nada. Hoje tenho 40 anos e me sinto confortável e confiante para contar esses episódios. Antes de mais nada, preciso falar brevemente sobre a cidade onde fui criada, cujo nome não irei mencionar aqui, o sítio da minha família e principalmente sobre a minha avó materna, Paulina. A cidade e a vida no interior de São Paulo. Essa cidadezinha, que começou a surgir no século XIX, mais precisamente fundada em 10 de julho de 1894, onde tropeiros passavam e faziam pousada na casa de famílias de lavradores ali instalados. Foi e ainda é muito pacata.
Atualmente, com seus 128 anos e meros 35 mil habitantes, ela continua rodeada por sítios e fazendas que datam da época colonial, com muitas histórias de aparições ou visagens. Como a maior parte da sua população veio de áreas rurais, as crenças em folclore e a prática de religiões ainda são bastante disseminadas. São essas típicas cidades do interior, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo e onde os senhores de engenho mandavam por aqui há poucos séculos. O sítio. A minha mãe e meus tios nasceram e cresceram em um sítio centenário que fica a uns 8 quilômetros da casa onde cresci, nessa mesma cidade do interior de São Paulo. A vida no sítio era simples. Minha mãe e meus tios viveram praticamente toda a infância e pré-adolescência entre as décadas de 50 e 60 nesse lugar. Rodeado de mata, animais e muito trabalho. Desde sempre, a minha mãe e tios já sabiam cavalgar, tirar leite de vaca, matar frango para comer, subir em árvores, entre outras coisas. Ali passava muita gente e eles moravam na casa principal. O local devia ter uns 40 alqueires. E tinha também mais 2 casas menores que ficavam uma na estrada e a outra no final das demarcações, e um celeiro enorme onde meu avô guardava os alimentos do gado e dos cavalos. Eu morria de medo desse celeiro. Mais afastado do sítio, a uns 200 metros da casa, havia um chiqueiro, bem embaixo de um pé gigante de João Bolão, e para trás, plantações infinitas de cana-de-açúcar. Era o lugar perfeito para um filme de terror ou para se aventurar. O sítio ainda existe, mas se encontra inabitável. Cheio de mato, entulhos, a velha casa já demolida e não possui mais animais e nem um celeiro. Faz pelo menos uns 20 anos que eu não piso naquele lugar. Minha avó. A minha avó Paulina, falecida em 2018, sempre foi uma mulher muito católica e muito boa, com uma alma inigualável, mas muito sofrida. Devota de Nossa Senhora e Jesus Cristo, tinha bíblias, quadros de motivos religiosos e crucifixos pela casa, e ia na missa praticamente todos os dias. Assim como meu avô materno, ela também foi criada em sítio, mesmo sítio que minha mãe e tios, e ela sempre contava histórias sobre possessões demoníacas que aconteciam no casarão principal, casos de assombrações, mortes, etc. A minha avó perdeu os pais muito cedo, lá pelos seus 16 anos, e criou os outros 3 irmãos sozinha. Isso fez com que ela se apegasse ainda mais à religião. A meu ver, a vida naquela época era um misto de filme de terror, sofrimento e fanatismo religioso. Combo perfeito para espíritos obsessores, entre outras coisas ruins. Na década de 70, minha mãe, já com seus 20 e poucos anos, meus avós e toda a família se mudaram para a cidade e foi onde tudo se potencializou e o sobrenatural deixou de ser apenas contos e lendas rurais. A minha avó e meu avô sempre foram muito sensitivos e depois de muito tempo vivendo na cidade e vivenciando o dia a dia, a minha avó Paulina começou a ficar com medo de tudo e se apegou às orações e missas de forma intensa e exagerada, como se tudo isso a protegesse de um mal que estava sempre à espreita. Logo na década de 90, por causa dessa exposição, e principalmente dos programas de TV que ela assistia, a minha avó começou a apresentar uma paranoia muito forte e depois de muito tempo nessa mesma rotina, acabou desenvolvendo depressão, fobia social e sempre andava muito apreensiva e com medo do mundo. E isso se estendeu por décadas. Foi algo que piorou a qualidade de vida dela e, consequentemente, dos demais familiares. Algo que vale mencionar é que a minha avó Paulina também acreditava piamente no diabo e falava muito dele, de como ele interagia no mundo. Algo que eu sempre ignorei, pois eu nunca fui muito de acreditar nisso e, desde muito cedo, excluí a religião da minha vida. Sinceramente, não sei como a minha mãe e meus tios lidavam com isso, pois éramos crianças e fomos perceber tudo muito tempo depois. O relato. A casa dos meus avós na cidade tinha um clima pesado. Eu e meu irmão não conseguíamos dormir lá. Parece que a condição depreciativa da minha avó emanava pela casa e, ao mesmo tempo, servia como um imã para energias negativas, e a casa vivia escura, com um cheiro de mofo e nada acolhedora.
Tínhamos medo do quarto que ficava com a janela de madeira voltada para a rua e do corredor que ligava os quartos e o banheiro. Voltando para o começo da década de 90, a minha mãe trabalhava na prefeitura da cidade e muitas vezes nos deixava na casa da minha avó durante a tarde após sairmos da escola, para que ela pudesse terminar alguns afazeres. Meu pai também trabalhava e costumava chegar tarde. Isso era corriqueiro. Quase toda semana, eu e meu irmão ficávamos na casa da minha avó. Lá eu tinha sempre aquela sensação de que algo estava me observando, de que eu não era bem-vinda ali, e sentia o cheiro do mofo. Tinha insônia, coração acelerado, entre outras coisas que uma criança não deveria sentir. Em um desses dias, não me lembro a minha idade exatamente, mas acredito ser por volta de uns 8 anos, eu estava esperando a minha mãe quando senti o ar ficar denso. Eu estava sentada no sofá da sala, que ficava ao lado direito da porta de entrada e do meu lado esquerdo. Mais à frente do cômodo, havia outro sofá menor, este de costas para o corredor, que servia de acesso aos quartos e ao banheiro. E por último, logo à frente, um pouco recostada na parede, ficava a TV, que estava passando pica-pau. Lembro-me da minha visão ficar embaçada por uns instantes, sentir um frio repentino e atípico, a casa ficar escura e um silêncio estranho no ar. Quando, de repente, de dentro do corredor, surgiu um homem de cabelos loiros até os ombros, usando somente uma fralda geriátrica. Ele saiu do corredor e veio em minha direção, gritando comigo e apontando os dedos, mas o som de sua boca não saía. Era um grito mudo e de desespero. Ele estava sujo, coberto com o que parecia ser vômito, e a pele estava levemente enrugada e desgastada. Parecia que ele era corcunda, mas eu não tenho certeza. O cabelo loiro estava desgrenhado, com o aspecto de quem não tomava banho há algum tempo, e ele caminhava de forma desequilibrada. Parecia estar sob efeitos de remédios. Na hora, eu sabia que aquilo não era uma pessoa viva. Quando ele chegou mais perto, eu coloquei as mãos no rosto e quando voltei a olhar, ele já não estava mais ali. Fiquei alguns segundos sem respirar e só fui ter medo de verdade alguns minutos depois, quando percebi o que realmente havia acontecido. Já na casa onde cresci, aos 15 anos, eu entrei em uma depressão profunda devido a problemas familiares e durante a noite comecei a experienciar coisas bizarras dentro de casa. Uma delas foi uma paralisia do sono que tive. Nela, um homem todo de preto me pegava pelo gorro da blusa de moletom que eu estava dormindo. Estava frio naquela noite. E me golpeava inúmeras vezes com um instrumento cortante. E eu não conseguia me mexer. E quando eu acordei e voltei a mim, eu estava exatamente na posição que ele havia me deixado. Virada de lado, em posição fetal, sem um cobertor, quase caindo da cama, como se meu corpo tivesse lutado contra alguém ou alguma coisa, mas tivesse perdido a batalha. Eu sentia presenças e conseguia visualizá-las em minha mente. Eu sabia se era um homem, uma mulher ou uma criança. Já senti presenças inumanas, mas como sentia muito medo, eu rapidamente saía do ambiente e orava de qualquer jeito, falando qualquer coisa, no desespero mesmo. Em uma dessas noites, dormindo, eu ouvi alguém gritar no meu ouvido. E quando eu acordei, eu vi o rosto do mesmo homem que eu vi na casa da minha avó, aquele de fralda geriátrica. Eu me lembro do rosto dele perfeitamente. O cabelo loiro sujo, a pele amarelada, enrugada, com um ar muito pesado de doente. Hoje, eu acredito que seja algum espírito sofredor que estava na casa da minha avó e que se apegou a mim por algum motivo, e que muito provavelmente ele veio com ela do sítio, ou talvez estivesse na casa. Não sei. Penso em várias possibilidades e todas me assustam. Eu pedi muito para isso parar, com vários rituais, rezas e tratei minha depressão na terapia. Tomo remédio até hoje e como melhorei bastante e fiquei muito confiante, essas coisas pararam. Desculpem pelo relato longo, eu queria compartilhar tudo isso com vocês porque fica difícil falar sobre isso com outras pessoas. A gente sempre sai de maluco e acaba duvidando da gente mesmo. Enfim, muito obrigada pelo espaço. Olá, Daniele e ouvintes, tudo bem? Aqui é o Alex de novo, do Rio de Janeiro, e eu vou contar o meu segundo relato, que aconteceu quando eu já era maior de idade.
tinha meus 19 anos e eu namorava uma menina que ela tava fazendo faculdade em Seropédica, na Rural, que fica aqui mesmo eu acho que fica no estado de Nova Iguaçu, se eu não me engano. Eu lembro que ela tava numa festinha e essa festa ia acabar entre 11 e meia-noite. E eu peguei o carro do meu pai e fui pegar ela. Tudo tranquilo, pegamos ela e a amiga dela e estávamos voltando sentido zona oeste do Rio. E ali tem uma estrada que estava muito deserta, muito deserta. Passava um carro e outro, assim, e eu lembro que eu estava muito focado assim na direção, que eu não estava conseguindo ver a pista direito, porque o meu farol de um lado estava queimado. E eu lembro que estava vindo uma moça de branco do outro lado da pista. De repente eu olhei para a cara da minha namorada e ela deu um grito. E quando eu olhei, a mulher já estava em cima do carro. E eu joguei o carro pro lado e caí num buraco que estava na lateralzinha da pista ali e estourou o meu pneu. E eu parei assim um pouco mais para frente, pensando que tinha atropelado a mulher. Só que no outro lado da pista, de onde ela estava vindo um carro da PRF. E ele jogou na contramão, parou de frente para mim e perguntou se estava tudo bem. Ele saiu falando que estava. E eu falei, cara, que é a mulher. Ele falou, eu vi. E quando a gente virou as costas, a mulher, ela passou e virou pro lado, num matagal que sairia dentro do rio. Se você entrasse lá, você ia cair dentro do Rio Gandu. E o polícia, eu lembro que eu fui olhar o pneu do carro para ver se tinha quebrado o aro, e o polícia foi na direção da mulher. E de repente ele voltou branco. O cara já era branco, ele voltou mais branco ainda. Aí eu falei, pô, o que aconteceu? Ela entrou ali, tem casa ali dentro? Ele, pô, dá uma olhadinha lá pra tu ver. E eu lembro que eu fui, eu e minha namorada e a amiga dela. Quando a gente olhou aonde que ela entrou, tinha uma cruz já bem velha, bem velhinha, assim, de madeira, bem no cantinho mesmo da rodovia. E esse aí foi sinistro. Esse aí a gente ficou tipo um olhando pro outro e falando, caraca, será que aconteceu, cara? E tipo, falar, se não fosse o policial rodoviário ali que falasse, eu também não teria acreditado. Que essa foi muito sinistra. Muito pesada. Sou policial há 18 anos e em um período de 10 anos trabalhei apenas com um colega e nos tornamos muito amigos. Pois bem, em uma manhã de domingo, esse meu amigo não compareceu ao trabalho. Uma ex-namorada dele me ligou preocupada pedindo para que eu fosse à casa dele, pois ele havia tentado reatar o namoro e falou que iria tirar a própria vida caso ela não aceitasse. Fui lá e ao chegar em sua casa, eu o vi caído no chão. Ele havia tirado a própria vida. Fiquei em choque, pois era o meu melhor amigo de trabalho. Ele deixou uma carta se despedindo e falando sobre a motivação. No outro dia, estava tão em choque que resolvi não ir ao funeral e viajei de volta à minha cidade. À tarde, ao me deitar para descansar, sonhei com ele me perguntando se eu não iria ao seu enterro. E de repente, eu estava numa rua desconhecida e via alguns colegas e pessoas no local. Vi a nossa viatura embaixo de uma árvore e os colegas da cidade na qual trabalhávamos. Acordei e relatei tudo à minha esposa e partimos para o funeral. Ao chegar na cidade e depois de andar por algumas ruas, encontrei a rua onde estava sendo realizado o velório. E para o meu espanto e o de minha esposa, a cena que eu tinha visto horas antes em meu sonho estava lá, do mesmo jeito. A viatura, a árvore, os colegas, as pessoas e a rua que eu tinha acabado de ver em sonho. À noite, sonhei novamente com meu amigo, desta vez me agradecendo por eu ter ido ao seu velório. Miopia ou realidade? Olá, me chamo Vitória, sou de São Paulo e vim contar um relato que aconteceu comigo. Tudo começou quando eu acordei, às 3h07 da madrugada, com alguém puxando meu pé e jogando meu cobertor no chão. Porém, o sono era tão grande que nem liguei para isso e voltei a dormir. Às 4h50, meu despertador tocou, pois eu teria que levantar para ir à escola. E nesse tempo, correu tudo bem. Fiz todas as minhas coisas, como de costume, sem nenhum empecilho, até que fui à sala calçar o meu tênis. E lá tem uma visão total para o quarto de minha avó. Nesse momento, eu vi uma espécie de rosto me encarando. Mas, por ser míope e estar sem os óculos, achei que era uma distorção de imagem.
Não vou negar que, apesar de achar que era só uma confusão, senti um pouco de medo. Bom, terminei de calçar meu tênis, peguei minha mochila e me dirigi para a porta de saída, que também tem visão para este mesmo quarto onde eu pensei ter visto um rosto me encarando. E adivinhem, eu vi o rosto novamente quando estava prestes a trancar a porta, mas dessa vez já estava com os meus óculos, então não poderia ser só uma distorção de imagem. Fechei a porta o mais rápido que pude e assim que dei a primeira volta na chave, ouvi uma batida super alta na porta e senti alguém tentando abri-la, mexendo na maçaneta. Desci as escadas daquele prédio no estilo flash, sem nem olhar direito para os degraus. E durante o tempo que eu descia as escadas, eu sentia que tinha algo atrás de mim e iria me alcançar a qualquer momento. E quando eu já estava fora do prédio, ouvi o assobio mais agudo de toda a minha vida e uma voz meio abafada falando: Você não vai fugir de mim assim. E quando eu olhei para trás, não havia nada, nem ninguém. Não preciso nem falar que saí correndo no meio da rua mesmo, com o coração a mil. Só consegui me acalmar quando entrei no ônibus que me leva até a escola, local onde agora escrevo esse relato. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.